pra mim, isso tem sido um pouquinho também desafiador, tipo, eu queria ter voltado e já estar num lugar só meu, só pra mim. Eu tenho muito essa ânsia por independência. Só que eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, eu sei que é caro. E, enfim, gente, a gente vai fazendo o que a gente pode, sabe? Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Alter e vocês devem ter percebido que eu estou num cenário um pouco diferente. Pois é, minha gente, para o pessoal que me acompanha lá na outra rede, sabe, já viu que eu voltei para o Brasil. E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o porquê que eu decidi voltar pro Brasil, sair da Escócia, questões profissionais, questões financeiras, e espero que esse vídeo ajude vocês um pouquinho a, enfim, entender, né, a perspectiva de alguma pessoa que já esteve lá. E enfim, vamos bater um papo. Óbvio que eu moro numa rua que passa muito carro, então vocês vão ter que lidar com barulho de carro, de moto, e tá tendo uma obra aqui atrás, no jardim de trás do vizinho. Então assim, relevem os barulhos, tá, gente? O que você tava fazendo aí? Bom, então vamos começar. Eu voltei dia 24 de junho de 2024. Eu já tinha decidido há bastante tempo que eu queria voltar pro Brasil, só que eu não tinha comentado nada no Insta porque eu não sabia quando que eu ia conseguir vir, quando que eu ia, sabe, dar um jeito de fazer essa mudança. Então demorou um pouco, né? Eu já tinha decidido que eu queria voltar no final do ano passado. Eu já tava pensando em voltar há bastante tempo. Por que que eu decidi voltar? Bom, eu estive na Escócia, eu fui pra Escócia em 2021, em agosto, para fazer o meu mestrado em literatura infantil na Universidade de Glasgow. Eu morei por um ano em Glasgow e depois eu mudei para Edimburgo para morar com meu parceiro, que nós estamos juntos até hoje. E morei lá durante esses outros quase 2 anos. E nesse meio tempo, obviamente, eu trabalhei, né? Primeiro eu consegui um emprego com a Universidade de Glasgow, no campo na área de marketing, para trabalhar como criadora de conteúdo. Então, se vocês forem lá no YouTube da Universidade de Glasgow, no canal oficial deles, eu tenho alguns vídeos lá. E foi um trabalho muito legal, assim, foi uma experiência muito bacana conhecer os outros criadores de conteúdo também da universidade. Foi bem legal. E aí, desse meio tempo também, eu consegui me envolver na área da música, porque é uma área da minha vida que basicamente é o que paga minhas contas e acho que sempre pagou. Então, esses dois campos de atuação são muito importantes para mim e eu tento manter os dois. Então eu tive a chance de trabalhar com música lá na Escócia, mas eu também dava aula, ainda dou aula, né, para escoceses, para estrangeiros, dou aula de português e estava dando aulas de inglês também para brasileiros que gostariam de ir para lá. Também tive a oportunidade incrível de trabalhar em parceria com a organização Axé Bumbum de Edimburgo, uma organização de capoeira da minha cunhada, e em parceria com a prefeitura de Edimburgo. Então nós recebemos um funding, né, um apoio financeiro, nós fomos patrocinadas pela prefeitura de Edimburgo para desenvolver o nosso projeto, que foi o Folklore Beyond Water Borders, que eu também não planejo deixar ele jogado, né, depois que a gente concluiu lá na Escócia, eu planejo trazer ele pra cá, porque ele é uma mistura entre folclore escocês e folclore brasileiro. É uma história original que eu criei, e eu também criei, juntamente com meu parceiro, a trilha sonora para essa história, e a gente fez uma sessão de storytelling, uma sessão de contação de histórias, com o movimento que a organização Axé Bumbum desenvolveu para a história também. Eu também tive a oportunidade incrível de trabalhar com o Scottish Mental Health Arts Festival. Eles têm esse festival de saúde mental lá na Escócia e eu fui indicada a participar como uma contadora de história. A gente fez aulões de storytelling num barco que passava pelo canal, um dos canais ali de Edimburgo. Foi muito legal. Então,
Eu desenvolvi muitas coisas lá, eu conquistei muitas coisas, profissionalmente falando. Eu desenvolvi meu novo álbum praticamente inteiro lá. Então, e toquei com músicos, gravei com músicos que estão em ascensão total lá na Escócia, que são relevantes, bandas relevantes. Então eu fiz muita coisa, foi muito legal. Só que eu comecei a perceber que, para mim, pessoalmente, tá, gente? Isso é uma coisa que vai variar de pessoa pra pessoa, do que você quer pra sua vida, da sua profissão, do seu estilo de vida, tudo. Pra mim, pessoalmente, não estava mais valendo a pena morar na Escócia, profissionalmente falando, porque querendo ou não, é um país pequeno e a cena musical dessas duas cidades, ela é muito pequena para a quantidade de gente boa que tem e para a diversidade também, né? A Escócia, Edimburgo principalmente, pode falar que é uma cidade super diversa, que você vê várias pessoas do mundo, que você anda na rua e escuta diferentes línguas. Sim, é verdade, porque é uma cidade turística. E em Glasgow também, tem muita gente que vai visitar, tem muitos estudantes de diferentes partes do mundo lá. Então, querendo ou não, nesse aspecto, são cidades diversas, globais. Só que, como são cidades pequenas, tem um número menor de lugares que vocês podem fazer que se pode fazer música ao vivo. Tem muita competição mesmo para conseguir gigs, que são os shows, né? E lugares também em festivais de música, porque as pessoas fazem muito isso, né? Lá, os músicos, eles vão e tocam em muitos festivais de música. Só que o que acontece? Eles não têm diversidade para isso, sabe? Eles vão focar nas pessoas que são escocesas, eles vão focar nas pessoas ou que são escocesas ou que têm um tipo de música que é muito específico pro que eles querem. É um tipo de jazz misturado com hip hop ou tipo assim, música tradicional escocesa. É o que você vai ver na Escócia. Óbvio que tem alguns outros tipos de show, claro que tem. Só que não é sempre, não é recorrente, não é a maioria dos casos, entende? Então, isso acabou me deixando um pouco desanimada com a perspectiva de trabalhar com música lá, sabe? O meu novo álbum é de música brasileira, tem uma ou duas músicas que são em inglês. Uma das músicas, ela inclusive mistura português com inglês, só que as músicas são bem brasileiras, elas são, né, uma mistura de música brasileira com jazz, com hip hop. Imaginem, fiquem ligados. Primeiro single sai em agosto desse ano. Mas enfim, então eu comecei a pensar que, poxa, se eu quero evoluir, se eu quero conquistar um público, se eu quero ter a chance de crescer como artista, que eu sei que eu tenho potencial, isso não vai acontecer aqui. Esse foi um dos principais motivos. E o segundo principal motivo, que na verdade está empatado ali no primeiro lugar, é que eu comecei a perceber, eu tive algumas perdas na minha família, e eu comecei a perceber que o tempo que eu tava passando longe da minha família não estava compensando pro resto, né? Profissionalmente, economicamente, enfim, já tinha dado meu tempo. Eu acho que eu cresci e não cabia mais na Escócia. Eu evoluí. E eu acho que... Não tô falando que a Escócia, gente, que eu sou melhor do que a Escócia. Nada a ver. Não inventem moda, tá? Por favor. Que a gente sabe, né? A gente fala qualquer coisa aqui, o povo já vem criticar porque, enfim, não tem mais o que fazer da vida. Mas sabe quando vocês sentem que vocês crescem demais, evoluem demais, aprendem muito, e para aquele lugar em específico vocês já não cabem mais ali dentro? Vocês têm muito mais para oferecer e vocês precisam de mais espaço, vocês precisam de outras pessoas, de diferentes contatos, sabe? E querendo ou não, gente, o Brasil é um país gigantesco, é um país que tem muita diversidade, embora, né, as pessoas achem que não. É um país que tem muita diversidade, principalmente cultural, musical. Então eu vejo mais essa possibilidade para mim aqui do que na Escócia. Também, gente, tem a questão do visto, porque se eu não voltasse agora, quando eu voltei em junho, eu teria que voltar obrigatoriamente em novembro desse ano. E para eu conseguir um outro visto que me permitisse trabalhar, ter a minha profissão como musicista e autônoma, é muito complexo, não é muito viável, inclusive, e é caro.
é muito caro, eu já tava de saco cheio da Escócia, eu falei, não quero ficar aqui, não quero mais aguentar o frio da Escócia, que é durante 10 meses do ano, é infernal pra mim, pessoalmente. Então, esses também foram aspectos que me fizeram repensar em voltar. E é óbvio, gente, que eu entendo que o Brasil tem o seu lado negativo, assim como todos os países, tá? Todos os países têm o seu lado negativo. O meu parceiro ficou na Escócia, porque ele ainda tinha coisas que ele precisava fazer, profissionalmente falando, e a gente decidiu, o plano, por enquanto, é que ele virá em dezembro para passar as férias, para fugir do inverno chato, pelo menos um pouco. Depois ele volta pra Escócia, e aí ele vem pra cá em junho do ano que vem pra se mudar, real. Porque ele também está na Escócia há 17 anos, ele não é escocês, ele também é músico, além de fazer outras coisas. E ele também acha que não vale a pena para músicos, ele não toca esse tipo de música que é o que mais atrai os escoceses. E aí no meio do ano que vem ele vem e eu já estou com a nossa casa pronta, casa, apartamento, sei lá. Nosso canto ajeitado pra gente morar. E aí os meus planos, voltando agora pro Brasil, os meus planos são, eu já estou com o meu primeiro single, primeiro não, né? Eu já tenho um EP lançado no Spotify e o meu single do novo álbum vai lançar agora em agosto, depois eu vou lançar mais outro single e depois eu vou lançar o álbum. E para aqui, pro canal, óbvio que eu vou continuar falando, tirando dúvidas de vocês, falando sobre estudos, falando sobre escrita. Vou voltar, graças a Deus, a falar mais sobre literatura, tanto infantil quanto adulta, quanto qualquer tipo de literatura. Mas também ainda vai ter muita coisa para falar de documento, tirar dúvidas de vocês em relação a estudos, em relação à universidade. Inclusive planejo postar logo o vídeo do meu curso de escrita criativa na Universidade de Edimburgo, que eu fiz pessoalmente. E nada me impede de fazer outros cursos, inclusive online, e vir aqui resenhar pra vocês, falar o que eu acho, enfim. E é óbvio, né, gente, que nem tudo são flores, assim, voltar pro Brasil foi maravilhoso pra mim. Gente, outro dia eu tava fazendo café e tem um cafezinho saborizado que não tem, obviamente, na Escócia, é um café brasileiro, uma marca brasileira, e só tem aqui. E quando eu vi que tinha esse café em casa, que meu pai comprou, ele viu no mercado e falou, vou comprar. Gente, eu fiquei tão feliz, eu tava colocando o café naquela chiquinha, chama Maria Chiquinha, acho, ou Chiquinha, que é um filtrozinho pequeno, sabe, só pra um copo. E eu tava colocando o café lá e eu fiquei tão feliz, gente. Essa foi a minha felicidade, foi fazer um café que viesse daqui, com a água daqui, com o sol daqui, sabe? Tipo, eu tô muito feliz de ter voltado. Mas nem tudo são rosas, porque eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Eu sei o quanto eu evoluí, eu sei o quanto eu mudei. Tá aqui dentro, né, de mim. E às vezes quando a gente volta pra um lugar, a nossa família, os nossos amigos, que às vezes não saíram, eles mudaram do jeito deles, mas eles não saíram desse ambiente, né? Então eu acho que uma nova conversa tem que ser estabelecida entre essas partes para que um entenda o outro, né? Tipo, para que um entenda que o outro mudou, para que o outro entenda que tudo bem. Então, eu acho que pra mim isso tem sido um pouquinho também desafiador, tipo, eu queria ter voltado e já estar num lugar só meu, só pra mim. Eu tenho muito essa ânsia por independência. Só que eu sei que é difícil, eu sei que é caro. E, enfim, gente, a gente vai fazendo o que a gente pode, sabe? Mas eu acho que é isso. Acho que principalmente a questão mais difícil pra mim é essa nova relação que será estabelecida entre eu e a minha família inteira, né? Não só a família que mora aqui na minha casa, mas a minha família inteira, tios, tias, primos, amigos, todo mundo. Tem que ter uma nova ligação, né? E eu preciso entender a nova versão deles e eles precisam entender a minha nova versão. Não precisam, né? Mas é bacana se acontecer, porque se não acontecer, não há ligação ali, né? Então eu tô muito assim, tipo, trabalhando os meus aspectos aqui dentro. E também é uma questão, né, quando a gente volta
para um lugar, digo no país, no Brasil, no qual a gente tem muitas memórias afetivas, no qual a gente morou a nossa vida inteira, em ambientes, não só, né, na minha casa, mas na minha cidade, por exemplo. Eu tenho muitas memórias afetivas, eu nunca mudei de cidade antes de eu ir para a Escócia. Então, ressignificar muitos lugares, ressignificar pessoas, ressignificar a minha presença nesses espaços é muito importante, porque eu não quero voltar, e acho que nem seria possível, mas eu não quero voltar a ser a pessoa que eu era antes de eu ir embora. Eu não quero voltar a ser a Lígia de antigamente que, sabe, que tinha lá os seus problemas e tinha suas coisas boas, seus aspectos bons, mas eu gosto muito mais da pessoa que eu sou hoje, sabe? Eu trabalhei por isso, eu trabalhei por ter essa saúde mental, eu trabalhei por ter esse corpo saudável, eu trabalhei por ter todo o conhecimento que eu desenvolvi durante 3 anos, toda a experiência profissional que eu pude adquirir durante esses 3 anos. Então eu não quero voltar a ser aquela pessoa. E é um trabalho constante, eu acho, quando você é posto de volta nesses ambientes, né? Que muitas vezes não mudaram. Enfim, gente, é um papo meio de doido, mas eu acho que muita gente entende o que eu tô falando. E é isso, eu estou pronta para essa nova jornada, eu estou pronta para conhecer novas pessoas aqui, ressignificar os lugares que eu já conheço, mas conhecer novos lugares também. E acho que nada é pra sempre, sabe? Pra sempre é muita coisa. Eu sou da opinião de que pra sempre é muita coisa. Então eu não falo. As pessoas perguntam: Lígia, você voltou pro Brasil pra sempre? Pra sempre, sempre agora? Eu falo, gente, que desespero é esse do pra sempre? Calma, tipo, eu tô de volta aqui agora. O plano não é ir pra outro lugar, por enquanto. Mas, quem sabe? Ainda mais que meu parceiro tem passaporte europeu, né? Então... a gente tem planos de se casar, enfim, então vamos ver aí como a documentação vai ficar. Se eu tiver essa facilidade de poder viajar para outros lugares por conta do passaporte, por conta de ser parceira, então a gente vai fazer o quê? Se não, a gente não vai, a gente fica e vive o que tiver que viver, certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se cuidem, logo logo eu volto com mais novidades, com mais vídeos, com mais conteúdo. Desejo tudo de bom a todos vocês e a gente se fala no próximo vídeo. Beijo!